Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais um Evangelho no Lar online do Lar da Família Cristã. Como sempre fazemos, nós iniciamos com a prece inicial e é momento de nós nos conectarmos com o nosso Pai maior, com Deus, né? Então vamos calmamente, vamos nos aquietando e vamos cerrar os nossos olhos com suavidade e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Ele por esta valiosa oportunidade de aqui estarmos em nome de Jesus. Nós rogamos a Ti, Pai, que nos dê compreensão e discernimento para com todos os ensinamentos que forem inspirados pelos bons amigos espirituais. Inspirados por Ti, Pai, para que possamos sair daqui melhorados, vivenciando em cada ato, em cada atitude, os Teus ensinamentos de amor. Graças a Deus. E o nosso tema de hoje é o Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso médium, baiano, Divaldo Pereira Franco. E para que tenhamos uma compreensão sobre o que o autor espiritual nos propõe, é necessário refletirmos sobre o trabalho dos espíritos superiores até esse momento atual. É interessante que nós nos localizemos no tempo, no espaço, para entendermos essas lições. Numa rápida recapitulação, nós podemos lembrar que a história nos mostra que, primeiramente, vieram os sábios da antiguidade, os chamados pré-socráticos. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do cristianismo. E todos nós já sabemos que Sócrates já nos advertia da necessidade de nos conhecermos a nós mesmos. Assim foi preparada a vinda do Mestre Jesus, que nos trouxe a lei do amor. Por volta de 1800 e pouco, veio Allan Kardec, que no primeiro capítulo do Evangelho, no item 8, mais precisamente, ele nos fala da aliança da ciência e da religião. E ele nos diz o seguinte: a ciência e a religião não puderam entender-se até agora porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivos, repeliam-se mutuamente. Era preciso encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovada pela ciência, pela experiência, essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão, nada encontrou de lógico na fé, vencido foi o materialismo. Nisso, como em tudo, há os que ficam atrás, até serem arrastados pelo movimento geral, que os esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações,
às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, como nós estamos percebendo, são palavras de Kardec 18 séculos após a vinda de Jesus, né? E ele fala que haveria esse momento, ele já previa esse momento, que a era estava começando. E nós chegamos nesse momento agora. E nessa nova era, temos novos renomados espíritos que reencarnaram para prosseguir a obra. Nessa nova era temos renovados homens sérios que, a serviço da ciência, nos facilitam o entendimento das ocorrências que estamos ora vivenciando. Edgar Morin, para aqueles que não conhecem, nasceu em Paris no dia 8 de julho de 1921. Está atualmente com 99 anos. É um antropólogo, sociólogo e filósofo francês, judeu de origem sefardita. Pesquisador emérito do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Edgar Morin é um daqueles raros pensadores que conseguiu, como nenhum outro, abraçar a natureza, a vida, o conhecimento, as ideias e a humanidade e a ética, chegando talvez o mais próximo daquilo que alguns chamam de espírito do mundo. O que defende Edgar Morin? Eu não sei se vocês já viram as palestras daquele médico, Landoli, né? Ele fala muito do Edgar Morin. E Morin defende o pensamento integral, que leve o homem a uma aprendizagem que integre as várias áreas do conhecimento. Morin estabelece igualmente os 7 saberes, indispensáveis na edificação do futuro da educação. O primeiro saber é sobre as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Deve-se valorizar o erro enquanto instrumento de aprendizagem, pois não se conhece algo sem primeiro cair nos equívocos ou nas ilusões. Que maravilha, né? E hoje nós estamos sabendo que os espíritos nos aconselham, nos esclarece que é na dor que nós aprendemos, não é? Então, na dor nós aprendemos e crescemos. É no erro que nós gravamos na alma a nossa vitória. O segundo saber se relaciona ao conhecimento próprio, a unir os mais diversos campos do conhecimento e combater a fragmentação. Então, unir os conhecimentos. O terceiro saber é ensinar a condição humana, transmitir ao ser o que aprende, que o homem é um ser multidimensional. Quarto, a identidade terrena deve ser prioridade. Ele diz que esse é o quarto saber. Pois é fundamental conhecer o lugar no qual se habita, suas necessidades de sustentabilidade, a variedade inventiva e os novos implementos tecnológicos, os problemas sociais e econômicos que ela abriga. O homem precisa conhecer e respeitar a terra, a sua identidade terrena. O quinto saber indica a urgência de enfrentar as incertezas, que parte da certeza da existência de dúvidas na trajetória humana, pois apesar de todo o progresso da humanidade, não é possível ainda predizer o futuro,
estamos numa região nada previsível, a qual desafia constantemente o homem. O sexto saber defende que se deve ensinar a compreensão, fator indispensável na interação humana. Que maravilha, né? O sétimo saber é a ética do gênero humano, correspondente à antropologia ética, a qual defende que não devemos querer para outrem aquilo que não desejamos para nós mesmos, como já pregava Jesus Cristo. Então, veja, esse é um dos homens que estão nesse momento ainda vivendo. Temos um outro que ele se chama Zygmunt Bauman, sociólogo e filósofo, professor emérito das universidades da Inglaterra e de Varsóvia, na Polônia. Ele faleceu, ele desencarnou em 2017. Ele nasceu em 1925 e desencarnou em 2017. Um dos mais importantes sociólogos da atualidade. E numa linguagem simples e acessível, nos fala sobre conceito central do pensamento da modernidade líquida, que seria o momento histórico que vivemos atualmente, em que as instituições, as ideias e as relações estabelecidas entre as pessoas se transformam de forma rápida e imprevisível. O que é modernidade líquida? É preciso voltar ao período que a antecedeu, chamado por Bauman de modernidade sólida. Modernidade sólida associada a conceitos de modernidade, de conceitos de comunidade e laços de identificação entre as pessoas, que trazem a ideia de longevidade e a sensação de segurança. Na era sólida, os valores transformavam em ritmo lento e previsível. Tínhamos algumas certezas, a sensação do controle sobre o mundo, sobre a natureza, a tecnologia, a economia, por exemplo, era tudo sob controle. O homem sabia onde ele ia chegar, ele se sentia firme, sólido, estruturado. Duas das características da modernidade líquida, Bauman diz que é a substituição da ideia de coletividade e de solidariedade pelo individualismo e a transformação do cidadão em consumidor. Nesse contexto, as relações interpessoais que podem ser desfeitas com a mesma facilidade com que são estabelecidas, assim como mercadorias que podem ser adquiridas e descartadas. Exemplo, relacionamentos virtuais. Se conhece a pessoa virtualmente e de repente casa e depois de repente a desfaz, né? Descartável. Não tem aquela durabilidade daquela companhia, daquela união que tinha durabilidade, que tinha consistência. E conforme Bauman, a modernidade líquida não se confunde com a pós-modernidade, conceito do qual Bauman é crítico. De acordo com ele, não há pós-modernidade no sentido de ruptura e superação. Não há. Não é uma pós-modernidade, isso por quê? Mas sim uma continuação da modernidade. O núcleo capitalista se mantém com uma lógica diferente. A fixidez, quer dizer, aquilo que era fixo da época anterior, é substituída pela volatilidade, sob o domínio do imediato, do consumo desenfreado e do individualismo. André Luiz, nas obras dele, ele já vinha nos alertando sobre o imediatismo, que o homem queria tudo para ontem, para agora, e não tinha aquela fixidez, fixava assim de estar conectado com Deus e esperar o momento certo. Queria tudo para já.
E isso foi caminhando cada vez mais e foi piorando e chegamos nesse momento atual. Individualismo esse, por que toda essa compreensão que nós fizemos, essa recapitulação na história para nos situarmos? Porque esse individualismo é o que Joana de Ângeles descreve logo no prefácio do livro. A Joana de Ângeles nos fala das tecnologias, dos conhecimentos, da globalização, da robotização, que geram sofrimento e inquietação no homem e na mulher moderna. Isso porque há uma desumanização dos sentimentos, pois objetivos prazeres materiais, a glória do poder passageiro. Os desequilíbrios se instalam, como as drogas, o álcool, o sexo desenfreado, os crimes, as corrupções, os vícios de toda a ordem surgem. Automatizado pela mídia que o comanda, o homem valoriza o dinheiro, perde a lucidez de pensar na grandeza que o constitui, que faz com que haja uma verdadeira conspiração desfavorável ao ser essencial, em total desamparo pela fé religiosa que promove o ego com cerimônias complexas e de cunho apenas social. O ser se afasta do psiquismo divino e de sua origem, e sua meta passa a valorizar o personalismo, a personalidade. Em meio a sentimentos que os conduziram à sensualidade, num desperdício e abandono de si mesmo, buscam aflitos soluções e acabam por buscar terapias que, sem bases sólidas, por se basearem em interesses financeiros e misticismo, que perturbam ainda mais as vítimas. O homem e a mulher dos nossos dias estão carentes de amor, de respeito e de dignificação. Conforme Joana de Ângeles, o ser humano é uma complexidade de valores transcendentes que se mesclam em profundidade e têm suas matrizes nas inesgotáveis fontes da vida cósmica. Reduzir o homem a equipamento meramente orgânico, não sob controle dos neurônios cerebrais, não mostra sua realidade verdadeira, jamais mostrará. Numa visão adequada para análise, estabeleceu Allan Kardec que o ser decorre de um ser tridimensional, energia pensante, psicossoma e soma, ou seja, espírito e perispírito e matéria, transitando de um para outro campo vibratório de estruturas diferenciadas, como as construções mentais, verbais e as ações gravando no corpo orgânico, emocionais e mentais, as intenções pensadas, sejam elas colocadas na prática ou não. Joana de Ângeles nos convida a refletir sobre o conhecimento do espírito como realidade básica da existência orgânica, o que nos oferece o entendimento dos objetivos que devem ser buscados por nós, nessa etapa tão necessária ao nosso processo de evolução. É desse processo que surgem os germes da sabedoria e do amor. A tarefa da psicologia espírita é tornar-se ponte entre os notáveis benefícios dos estudos ancestrais dos grandes psicólogos, oferecendo ponte com o pensamento espiritista, que ilumina os abismos do inconsciente individual e coletivo,
os arquétipos, os impulsos e tendências, os conflitos e tormentos, as aspirações da beleza, do ideal, da busca da plenitude, da intimidade de cada ser na sua escalada reencarnacionista. Brilhe uma luz, chamada de quarta força. Esse brilho da luz chamada quarta força que vem alertar para a compreensão do ser integral. E vocês vejam que aquele autor, né, Edgar Morin, ele fala desse ser integral. Ele é um homem de ciência. Então nós vemos que Joana representa a espiritualidade e Edgar Morin, um homem da ciência, ele fala do homem integral. Então nós vemos bater aquilo que Kardec previu, ciência e religião, sendo a mesma coisa, dizendo o mesmo, na mesma linguagem. Então, olha que maravilha. Essa descoberta do espírito amplia os horizontes da existência, trazendo objetividade, funcionalidade, idealismo e libertação da ignorância. É o que nós mais precisamos, nos libertar da ignorância. Não há outro caminho, senão a busca de si mesmo no autoconhecimento. Durante a larga transição que se opera na Terra, atinge-se neste momento o ponto culminante das provações e dores acerbas, conduzindo o homem à reflexão e à mudança de atitude comportamental para melhor. Não basta somente a oração, seja ela súplica, louvor ou agradecimento a Deus. Não basta. Haverá o homem de parar, estabilizar seus pensamentos, refletir sobre os seus conteúdos internos e meditar sobre novas possibilidades para o caminho. O momento presente não é mais buscar um culpado, né? Porque antes, naquela flicidez, o homem tinha uma vida tranquila, o homem tinha a vida planejada, ele planejava fazer tudo, parece que o tempo passava mais tranquilo, devagar, as pessoas faziam planos para o futuro. Hoje parece que o tempo é célere, ele corre, ele é líquido, ele esvai entre as mãos. Por isso que Bauman fala cientificamente da modernidade líquida. O que é hoje e amanhã não é mais. Não é? Nós estamos vivendo. Então nós percebemos que a ciência e a religião estão caminhando juntas. Não é uma maravilha? O que a Joana fala é tudo que os cientistas vêm comprovando neste último século. Então, no momento que era tudo assim planejado, tinha tempo para tudo, era tudo fixo, não tinha essa liquidez, o que acontecia? Nós tínhamos que procurar um culpado. Tudo era o outro, tudo, o outro. Mas nós chegamos um momento que nós temos que buscar soluções. Não mais culpar ninguém, mas buscar dentro de nós. Vasculhar dentro do nosso íntimo, como a Joana nos propõe. Buscar dentro das nossas entranhas, do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, resgatá-lo e trazer à tona essas reflexões, a meditação que nos leve a mudar de rumo. Nós temos que buscar soluções estas que se encontram nas possibilidades intrínsecas da alma, nas potencialidades internas que todos nós possuímos, como um direito divino, garantido por Deus, nosso Pai. E as leis nos garantem isso, né? Jesus nos afirmou: vós sois luzes, vós sois deuses. É chegado o momento de iniciarmos esse trabalho interno.
lapidando esse diamante potencial que somos, nos transformando de dentro para fora. Não tem outro jeito. Nós temos que nos transformar. O olhar para dentro, o refletir interno, conforme Joana de Ângeles, o desafio moderno é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a forma para superar todas as dificuldades, como um mergulho profundo na intimidade emocional, ultrapassando as carências superficiais. Porque tudo mais que nós temos são carências superficiais, que passam. Mas nós temos que buscar a eternidade, aquilo que é eterno. E dessa forma nós temos que chegar à compreensão das nossas verdades psíquicas e da autenticidade dos comportamentos frente aos incidentes do dia a dia. Quando nós buscamos em nossa alma, nós aprendemos a superar o dia a dia, a ter mais paciência, a ter mais compreensão, a ter mais tolerância. Mediante o aprofundamento dessa descoberta íntima, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a nossa luta, que contribui para a tranquilidade e a autoconfiança. Hoje já compreendemos que o que parece mal é um bem para o nosso crescimento. Os chamados problemas são desafios para subir os degraus evolutivos. E nós vemos lá os autores científicos que comprovam cientificamente que o erro precisa existir. É no erro que nós aprendemos mais. Então, vamos valorizar o erro. Cientificamente já está sendo comprovado. É no erro que nós aprendemos. Errando que se aprende. Com isso, não vamos estagnar. Eu erro mesmo. Não, é no sentido de que se vamos analisar no sentido de humanidades, se nós estamos neste momento cumprindo um resgate kármico, né, de vidas passadas, nós vamos fazer melhor. Não cometer os mesmos erros que cometemos lá atrás em outras vidas. Nós vamos procurar sermos melhores. E nós podemos sentir isso, cada um de nós em nossa alma. Nós já compreendemos que aquilo que parece mal em nosso caminho é um bem para o nosso crescimento. Os chamados problemas, né, que eu acabei de falar, são desafios para subir, para crescer, para evoluir. Os desafios vêm para lapidar a nossa alma e fazer vir à tona o valor que nós temos. Jesus afirmou que somos luzes. Nós somos luzes. Basta nós querermos acreditar e começarmos a trabalhar em nós, como propõe a Joana de Ângeles. De nada adiantará nós ficarmos analisando os defeitos, as falhas, falar de ansiedades, de egoísmo, de ciúme, de raiva, de ódio, porque nós já sabemos isso, nós já vivenciamos isso. Nós estamos convivendo com isso estreitamente todos os dias. É hora de pararmos, reformularmos, nos desidentificarmos, como fala a Joana de Ângeles. Desidentificação com aquele homem antigo, com aquela persona antiga, com aquela personalidade antiga. Nós somos almas encarnadas. Isso é corpo, apenas corpo. E vamos olhar para o outro como alma. Se nós fizermos esse exercício diariamente, eu estou diante de uma alma encarnada a quem eu devo respeitar, seja ela quem for. Nós estaremos cumprindo a lei do amor. Então, eu espero que eu tenha conseguido mostrar que ciência e religião estão casando, estão se integrando, porque um autor nos fala dos saberes, das necessidades dos saberes, e o outro autor nos fala da liquidez,
que tudo é líquido, se esvai, ninguém segura nada mais, tá tudo assim. Relacionamentos se acabam, o amor de pai e mães virou líquido, se esvai como água. Não tem aquele respeito, aquela durabilidade que tinha antes. Mas tudo isso era previsto, tudo isso iria acontecer. Já estava previsto no crescimento do homem. Já fomos preparados para esse momento, não temos mais que ter desculpas. E temos sábios que vêm em todas as épocas da humanidade para nos ajudar a crescer. Então eu gosto muito de relembrar historicamente todos aqueles que já vieram, trabalharam, desencarnaram, já voltaram, mas deixaram o seu legado. Vamos aproveitar, vamos respeitar esse valioso trabalho e vamos prosseguir em frente. Este livro é maravilhoso. Eu não tinha lido ainda, estou tendo essa valiosa oportunidade e estou gostando muito. Muito valioso. Que todos nós possamos tirar proveito dessa leitura da psicologia espírita. E vamos agora para a nossa hora tão importante, que é o momento de vibrarmos por todos os nossos irmãos da Terra. Vibremos pela paz do mundo. Vibremos por todos os países e governantes. Vibremos pelo nosso grandioso Brasil. Por todos os dirigentes, para que sejam governados pela justiça e pelo amor divino. Vibremos por todos os espíritos que necessitam de luz e de paz e amor, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelos lares da terra. Vibremos pelas vítimas do Covid, por aqueles que desencarnaram, por aqueles que se encontram ainda doentes, se recuperando, que se recuperem em breve. E vibremos pela velhice, pela criança órfã. Vibremos pelos trabalhadores do bem, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos por aqueles que se encontram sem guarida, sem emprego. Vibremos por todos os credos religiosos, para que sejamos em breve um só rebanho, com um só pastor, que é Jesus, e um Pai maior, que é Deus. E assim agora vibremos por este lar, por esta casa acolhedora, que a sua luz brilhe em todos os quarteirões da redondeza. Vibremos pelos nossos lares, que neste momento Jesus adentre a porta dentro e deixe ali a sua luz. E vibremos neste momento por nós mesmos, para que possamos nos utilizar dessas bênçãos divinas que ora estamos recebendo e sairmos deste momento revigorados, com paz e harmonia em nossos corações. Graças a Deus. E assim nós encerramos a nossa reunião dessa noite, desejando a todos muita paz.